Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Aqui estamos no ar com toda segunda-feira, às 8h30 da noite, ao vivo. E você, portanto, pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem. Já na tela, aqui do lado, para fazer a sua saudação, está aí o nosso querido Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, saúde a todos. Que Jesus nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Muita paz. Muito bem, você está vendo já aí na sua tela os canais de comunicação, aqui com o nosso programa, através da Estação da Luz. Então, não deixe aí de fazer a sua participação. Você está vendo aí no rodapé, né, está aí o letreiro, que está mostrando que o tema de hoje é Novas Pedagogias Fazem a Diferença. Um tema que parece estranho, não é mesmo? Porque, aparentemente, ele não tem nada de doutrinário, ele parece não ter nada a ver com a doutrina espírita, mas calma, calma. Aliás, veja aí antes disso a mensagem, porque está tudo rosa aqui no nosso programa, porque é a homenagem à campanha Outubro Rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama, porque o Espiritismo sempre valoriza a vida. Então, você que é mulher, e mesmo os homens, não deixe de fazer os exames, isso é muito importante. Prevenir é muito melhor do que remediar. Pois bem, novas pedagogias fazem a diferença. O programa de hoje tem por base uma reportagem que saiu no G1, que é o portal de notícias na internet, dando conta que a Escola Estadual Deputado Pedro Costa, que fica no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo, está concorrendo ao prêmio de melhor escola do mundo na categoria Colaboração Comunitária. Nessa reportagem, nós ficamos sabendo que ali por volta de 2020, início de 2021, a Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo estava propensa a fechar a escola, porque ela vinha ano após ano perdendo alunos para outras escolas do mesmo bairro do Tucuruvi e da região. Mas em 2021, a escola deu uma guinada, começou a mudar tudo e hoje ela é uma referência e está aí concorrendo a esse prêmio a nível mundial. Segundo a reportagem, o que fez a grande diferença, além da implantação do horário integral e de atividades extracurriculares, principalmente o xadrez e o atletismo, é que a escola, a partir da sua direção e a coordenação pedagógica, implantou duas novas pedagogias no seu trabalho. A pedagogia da presença, que é a relação dos educadores com os educandos, e a pedagogia da tutoria, em que os educadores da escola passaram, então, a ser orientadores dos alunos para a sua formação acadêmica, pessoal e profissional. Muito bem, essa é a notícia do G1, destacando, então, a Escola Estadual Deputado Pedro Costa, que fica na cidade de São Paulo, no bairro do Tucuruvi. Você está agora pensando, o Ronaldo deve estar pensando também, o que isso tem a ver com a doutrina espírita, porque esse tema está no programa Espiritismo e Educação. É que quando nós lemos a reportagem, imediatamente nos lembramos de Pestalozzi, o grande educador suíço que de 1805 a 1825 manteve lá na Suíça o Instituto de Yverdon. Yverdon era uma escola nos mesmos moldes. Tudo era afetivo, atividades extracurriculares, uma ampla interação. Os alunos trabalhavam em grupos de trabalho e pesquisa.
E, a partir desse trabalho de Pestalozzi, nós vamos ter um movimento das escolas novas, na Europa, com Freinet, Ferrier, Montessori, entre outros. E, aqui no Brasil, destacando principalmente o nosso educador Anísio Teixeira. E lembramos aqui, não é, Ronaldo, que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, foi aluno de Pestalozzi e, na sequência, seu discípulo, porque Kardec foi um dos primeiros educadores franceses a levar a metodologia pestalozziana de ensino ali para a França. Porque antes de ser o Allan Kardec, ele era o professor Denisard Rivail, muito conceituado. Então, tem toda uma trajetória ligada com essa escola e essa pedagogia que faz a diferença. Agora, Ronaldo, iniciando o nosso bate-papo, o que muito me chamou a atenção na reportagem, nas declarações, inclusive, da direção da escola, é que eles entenderam, no início de 2021, final de 2020, início de 2021, que precisavam mudar as suas mentalidades e as suas posturas pedagógicas. Ronaldo, isso é fundamental, não é? Claro, Marcos. E aí nós nos espelhamos em Jesus. Não tem como nós fugirmos disso. O melhor mestre, como exemplo, e pedagogo, vamos colocar assim, didático, era Jesus. Tudo que ele fez com os 12 e com todos nós até hoje, contando as histórias por parábolas, olha que interessante. Mostrei o principal foco de Jesus, muita gente não atende para isso, é a autoestima. Já parou para pensar que Jesus tocava sempre na autoestima? Alguém me tocou, mas Senhor, todo mundo. Não, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. Vá, a tua fé te salvou. Olha, incentivando a fé, a confiança em si, naquilo que você acredita, naquilo que você quer. Eu estou tocando só nesse ponto, que Jesus, didaticamente, faz como exemplo toda uma didática nos chamando a atenção para o outro. Então, um dos pontos que ele faz é esse. Vá, pois tua fé te salvou. Isso não é uma autoconfiança, mas eu quero começar por aí. Não é uma maneira de dar essa autoconfiança, o estímulo motivacional, vamos colocar a palavra que está muito em voga nas escolas? Não seria isso também? Sem dúvida. E sabe, Ronaldo, ontem eu assisti um filme e foi muito interessante. Sem contar a história do filme aqui, mas é um adolescente. E desde criança ele gostava muito de desenhar, sonhar e desenhar. E ele havia desenvolvido uma boa técnica. Só que os professores na escola viam os desenhos dele e ele era sempre repreendido porque os desenhos não estavam no contexto das aulas, porque ele vivia voando na sua imaginação, né? E até não estudava muito bem, porque ele vivia desenhando e ele sonhava em ser um grande artista. Então, o que acontece? Você vê aí uma criança, no caso, um adolescente, que está precisando de motivação, de estímulo, e recebe o contrário. Tá? Agora não é a hora de desenhar. E assim por diante. E isso desestimula tanto a criança quanto o jovem na continuidade dos seus estudos e da sua formação. Porque muitos professores esquecem que nós somos seres emocionais, afetivos. E afeto não é uma coisa para acontecer só no lar. Não, ele precisa acontecer na escola também. E aí você trouxe Jesus, que, sem dúvida alguma, o maior educador da humanidade, o maior pedagogo que nós já tivemos. E Jesus sabia conviver com as pessoas. Ele era muito afetivo e incentivava todo mundo. Lembremos aqui, não é, Ronaldo, os 12 discípulos, por exemplo. Não? Se você pegar Pedro, né, que vai se tornar o grande líder do chamado colégio apostólico após a crucificação, Pedro titubeou várias vezes,
brigou mais de uma vez. Mais de uma vez, nas narrativas do Evangelho, Pedro chegou a Jesus para dizer que não tinha entendido o ensino e pedido explicações. Ou seja, Pedro tinha tudo para ser excluído. Nós, como líderes, olha, sinceramente, acho que Pedro não vai dar, não. Tem que escolher outro. Mas Jesus sabia do potencial que ele tinha. E aí foi trabalhando com ele e anunciou: olha, você vai ser a pedra base, tá? É você, tá? Eu conheço você, eu sei do seu potencial, eu sei o que está aí com você. E, de fato, quando Pedro realmente começa a sua atividade, as pessoas se aglomeravam em torno de Pedro para pegar, pelo menos, a sombra dele, porque a sombra de Pedro curava. Sim, claro, nós sabemos, à luz do Espiritismo, que não era a sombra que curava, mas a própria fé das pessoas. E quando Jesus falava, a tua fé te salvou, ele estava dando esse estímulo a você, né? Aquela pessoa, olha, não fui eu que te curei, foi Confie. você. Você tem o potencial, porque você também é uma criatura de Deus. Então, os educadores precisam ter Jesus como um espelho para que os educandos, né, essas crianças e jovens, com a centelha divina, todo o potencial divino que possuem, possam, de fato, estimulados, emocionalmente amparados, colocar para frente, né, para fora, todo esse potencial divino. E Jesus é o nosso grande modelo. Vós sois deuses, o que eu faço podeis fazer. São várias passagens do Cristo dando essa ênfase de que da autoconfiança, do nosso estímulo. Atire a primeira pedra que ele tivesse em pecado. Acorda, levanta, segue em frente. Ué, se eles não viram pecado nenhum em você, nem eu tampouco. Isso é educativo. Isso é um processo de educação. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? O que os Espíritos respondem, Marcos? E Jesus, Não tem mais nada. mais nada. E o que a gente espera? Boa noite, Rosane. Boa noite, prima. Muita paz. Então, o que nós estamos esperando? Outra coisa que ele só falou: amai-vos. Amai-vos, só isso. Amem-se. No incentivo do amor, do sentir. O que eu faço, podeis fazer. A bem-aventurança lá, ele dá uma enxurrada de ensinamento ali, de autoestímulo. Das crianças, não impeçais de vir a mim, deixai vir a mim as criancinhas, dá o exemplo que o reino dos céus a elas se assemelham. Quer dizer, eu penso que nós, Marcos, ao longo do tempo, no processo educativo, como aqui na escola, que parou, fez a sua reflexão e parou para observar-se algo, nós estamos errando. Então, vamos seguir a lei. A lei, nós já falamos aqui da LDB, de todas as leis que existem, que corroboram em muito com essa ênfase de fazer que o aluno, o educando, chegue, não só o aluno, a família, porque essa escola também trabalhou com a família, com a comunidade, com vários incentivos, que aí começou a despertar neles o que? O interesse, inclusive tablets e tudo, e está nessa proibição aí de celular. Vocês estão percebendo por que é melhor proibir do que educar? Então, eles colocaram atletismo, xadrez. Aliás, o xadrez, eu jogo xadrez também, eu adoro esse tabuleiro de xadrez. Eu não chamo nem de jogo, é uma estratégia. Que o xadrez é uma estratégia, tem que pensar, ter calma. E ele dá um exemplo, se você, né, quem quiser assistir, depois o Marco passa aí, está lá. Foi no dia 30 de setembro, agora a corrida, a escola está concorrendo. É a horta, o cultivo da horta, a culinária, a leitura, o incentivo à leitura, práticas experimentais.
tudo que nós, ao longo dos nossos quase 30 anos, e o Conhecer está aí também, outras escolas, Amorim, que nós já falamos aqui também. Agora, nós estamos falando de uma escola estadual. Amorim, que é municipal, se não me engano, mas essa é estadual, olha só. E está fazendo a diferença, porque está na lei de fazer esse incentivo motivacional, não só com os alunos, da importância de estudar, do conhecimento, mas desenvolver esse conhecimento através da experimentação, através da prática, da pesquisa. Então, Marcos, eu fico feliz. Nós ficamos felizes, né? Porque nós estamos aqui justamente nessa luta. E o Espiritismo, como você colocou em Pestalozzi agora aí, e Kardec, um dos melhores pedagogos, porque não foi fácil fazer toda a codificação, compilar tudo isso da doutrina espírita, trazer para nós de uma forma pedagógica, para que pudéssemos entender. O Livro dos Espíritos está aí. São perguntas e respostas, e lá na frente ele volta na pergunta anterior, ele joga uma pergunta agora que volta lá. E os alunos gostam disso, de perguntar, nada pronto. É incentivar os alunos a fazerem. E o professor, o educador, ele fica sendo esse mediador. Marcos, a nossa mente começa a trabalhar de tal forma que eu digo a você, eu gostaria de estar lá visitando essa escola. Eu fico imaginando, nós estamos falando aqui, quando eu comecei a ler essa reportagem, me veio, não o que eles estão fazendo, Marcos, estou sendo sincero, mas as dificuldades que eles enfrentaram. Primeiro, da superação consigo mesmo, porque você tem que superar. Tem que reconhecer que algo que eu estou fazendo não está dando certo. Não é isso? Eu estou à frente de um trabalho. Por que essa demanda? Por que essa evasão escolar? Então, você começa a perceber que eu preciso, nós já comentamos aqui, desconstruir, desaprender para reaprender. Essa é a palavra, não tem como. Epa, para, dá um tempo. Marcos, olha, eu estou vendo aqui, eu estou errando, eu tenho que, vou esquecer tudo que sei e vou começar do zero. Ou não tem nada a ver, Marcos? Ou será que não é esse o caminho? Pelo que eu observei aqui, nas entrelinhas aqui da escola, eles fizeram isso. Eles pararam e retomaram. Reconheceram que alguma coisa estava ali não muito corretamente dentro de uma didática, dentro da lei, o que pede realmente desse incentivo motivacional com os alunos, porque eles estavam desmotivados. Eles estavam simplesmente saindo da escola. A reportagem mostra isso. É verdade, Ronaldo. E vamos trazer isso agora para o movimento espírita. Nós estamos focando aqui uma escola pública, normal, né? A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, lá da cidade de São Paulo, e mostrando que quando você para pensar, refletir, avaliar, você começa a encontrar novos caminhos, desde que você queira procurar esses novos caminhos. Porque eles fizeram. Eles estavam numa situação ruim, perda de alunos ano após ano, muitas queixas, e com os próprios pais apontando que outras escolas estavam fazendo a diferença. Tinham coisas que eles lá não tinham, porque eles se limitavam simplesmente a seguir um currículo e dar aula, e praticamente mais nada do que isso. Mas eles conseguiram se reinventar. Vamos trazer isso, então, para o nosso movimento espírita. Há uma queixa atual que se acentuou, na verdade, no pós-pandemia, que as chamadas escolas de evangelização espírita, que funcionam nos centros espíritas, tiveram uma diminuição muito grande da frequência das crianças, assim como também as mocidades espíritas. Bem, nós estamos naquele momento em que precisamos fazer o que fizeram os educadores dessa escola. Temos que parar para pensar o que está acontecendo. Sim, existem os problemas extra-centro espírita, que são as questões de ordem social, política, cultural, claro que influenciam, sem nenhuma dúvida.
Mas só isso? Nós temos que olhar para o intracentro espírita, né? Ou seja, para dentro do centro espírita. O que estamos fazendo? Como é o funcionamento da escola de evangelização espírita? Tem dinâmica, criatividade, participação efetiva das crianças, dos jovens e dos seus pais? Como é essa dinâmica? Temos outros caminhos? Podemos fazer diferente? Sim, temos outros caminhos. E podemos apontar esses outros caminhos em educadores espíritas, com as suas atividades e seus livros, suas obras educacionais. Vou citar alguns aqui que considero referência para nós. Walter Oliveira Alves, esse nosso querido companheiro, já retornado à pátria espiritual, que lá em Araras, no estado de São Paulo, fez uma transformação, uma verdadeira revolução na evangelização, que nos legou variados livros, como o livro Educação do Espírito, o Prática Pedagógica na Evangelização, e assim por diante. E ele trabalhava as oficinas de teatro, artes plásticas, dança, música, etc. Foi um companheiro realmente que nos deixou um legado maravilhoso. Então, Walter Oliveira Alves. Mas vamos citar uma educadora que ainda está conosco e que também está nos deixando um legado importantíssimo, que é a Lúcia Moisés, que também tem várias obras publicadas, que trabalha ainda intensamente junto à coordenação de evangelização do CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, mas é conhecida já nacionalmente. Vamos citar aqui a Sandra Borba Pereira, a nossa querida educadora de Natal, Rio Grande do Norte, com várias obras também publicadas. E eu não poderia deixar de citar o Ney Lobo, querido professor, que lá do Paraná, ele que já está retornado à parte espiritual, que dirigiu o antigo Colégio Lins de Vasconcelos, lá em Curitiba, um inovador que deixou uma proposta educacional, metodológica à luz do espiritismo maravilhosa. Citei 4 educadores: Walter Oliveira Alves, a nossa Lúcia Moisés, a Sandra Borba Pereira e o Ney Lobo, entre outros que nós temos. Todos eles nos deixaram e estão nos deixando propostas pedagógicas e metodológicas à luz da doutrina espírita, mostrando que é possível fazer diferente. Mas para isso, não é, Ronaldo? Nós, os dirigentes espíritas, precisamos mudar as nossas mentalidades, ter a mente mais aberta ao chamado novo, ao como se pode fazer diferente. E aqui também aos evangelizadores e coordenadores de evangelização. Porque se não está dando certo, não adianta continuar. Você está percebendo que existem queixas, que existem problemas, é a hora de estudar, de ver os novos caminhos, as novas pedagogias, o que se tem feito, quais novas propostas pedagógicas para mudar. Não dá mais, não é, Ronaldo? Para nós pegarmos a criançada, colocá-las sentadas nas cadeiras, lá no centro espírita, e ficarmos dando aula. Não dá mais para ficar fazendo isso, porque a criança quer participar, ela quer ser orientada, ela quer mostrar o seu potencial. Por isso que nós temos trabalhado já há muito tempo, né? Mais de década aí que nós temos trabalhado, a questão do professor e o evangelizador serem orientadores do processo de aprendizagem, serem facilitadores e estimuladores desse processo. É exatamente o que está acontecendo aqui nessa escola estadual, quando eles colocaram a pedagogia da tutoria, que foi o nome que eles deram. Ou seja, que professores,
coordenação pedagógica e direção têm que trabalhar para orientar e estimular os alunos para que eles realizem a sua caminhada na sua formação acadêmica, pessoal e profissional. Então, nós, nos centros espíritas, também temos que entender essa mudança de mentalidade e de postura pedagógica, porque senão nós vamos continuar a assistir à evasão. Porque é isso que está acontecendo. Ficar na mesmice não é mais possível. E olha, para quem não tem acesso aos livros, ou tanto acesso assim, abra o Google, o nosso grande pesquisador aí da internet, né? Abre o Google e coloca lá, pedagogia espírita, educação espírita. Vai abrir um verdadeiro universo de vídeos de educadores espíritas explicando, mostrando a coisas sensacionais que todo mundo vai descobrir. E, claro, não pode deixar de estudar Pestalozzi. E na internet também vai achar muita coisa, no YouTube, até sobre Pestalozzi e o trabalho dele no Instituto de Yverdon. Então, é essencial a mudança, primeiro, de mentalidade, estar aberto ao novo, o fazer diferente. E, segundo, que é a sequência disso, estar pronto para a mudança de postura, ou seja, para fazer a mudança metodológica necessária. E se uma escola pode fazer isso, mesmo sendo uma escola pública, e você lembrou bem, Ronaldo, porque, afinal de contas, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, permite isso. Ora, por que a evangelização espírita, no centro espírita, não pode fazer? Mas o trabalho tem que ser de equipe, um trabalho conjunto. Tá? Não é rasgar o pano, não é fazer rupturas. Por isso que cursos, seminários, encontros de evangelizadores são muito importantes, que é para melhor capacitar, ou como nós preferimos falar, né, Ronaldo? Qualificar, para que possamos ter um trabalho realmente de maior qualidade. Vamos começar a pegar esse caminho, não, Ronaldo? E é por isso que eu me espelho mais uma vez no Cristo. Jesus, o maior educador e mestre para todos nós. Veio no momento crucial da humanidade. Não foi fácil. Usar a didática naquela época, ele usou. Ele não falava para um só, falava para a multidão. E usar a técnica, a didática que ele usava para falar com todos, sendo perseguido, até mesmo pelos soldados. Quantas e quantas vezes é narrado isso no Evangelho? Mas ele didaticamente fazia. Tentado, quantas vezes também. É lícito pagar tributos, impostos. E, mais uma vez ali, usar a didática. Uma moedinha aí, olha aí, ó. Vê a moedinha aí, por favor. A moeda aí. O que é isso aqui na moeda? Quem é essa carinha que está aqui? Ah, de César. Ah, de César? Então dá César. O que é de César é Deus, o que é de Deus. Isso é didática, gente. Isso é pura didática. E às vezes a gente fica se perdendo em questionamentos. É só parar. Como Jesus agiu, e quando nós estamos à frente, eu falo por experiência, em vários tipos de trabalho, o que Jesus faria se estivesse nesse momento? Faria isso. Usaria da didática com o outro. É pegar o que o outro está vivenciando naquele momento, o que você está vivendo naquele momento. A educação é isso. A educação ela não é estática. Ela acompanha a evolução dos tempos. E essa escola, e você está falando bem da evangelização, principalmente dos dirigentes, porque muitos não sabem, mas eu e Marco nós viemos de longe, já passamos por muitas coisas que só Papai do Céu é que sabe. E os dirigentes, às vezes, eu não estou aqui falando mal, mas porque serve como exemplo para nós, empacam num radicalismo a nível doutrinário e que
esquecem que a doutrina espírita ela acompanha a evolução do tempo. O espiritismo não é da época de 1700 e pouco, perdão, de 1800 e pouco, para cá, não. Antes que o mundo fosse, eu sou, disse Jesus. A palavra espiritismo veio apenas com Kardec na codificação, mas os fenômenos em si, todas essas abordagens espirituais já haviam. Então, nós, educadores, evangelizadores, precisamos estar, como o Marcos colocou aí, nos qualificando cada vez mais, nos atualizando, porque a evolução é muito rápida, ainda mais hoje com a internet, e o Marcos deixou isso claro, é só ir lá no Google, você vai ter uma enxurrada de informações. Só que, muito cuidado. Nessas informações tem muitas coisas truncadas, e que nós, que vale a pena, porque aí nós vamos nos debruçar para estudar o que, de fato, corrobora ou não com esse processo de passar a informação e o conhecimento. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Eu estou tocando nesse ponto, Marcos, por quê? A escola ali, para se manter, dar continuidade a esse trabalho, todos devem estar imbuídos num trabalho, você também citou, de qualificação e de atualização permanente. Porque senão nós ficamos atrofiados com conhecimento, achando que já sabe de tudo, e não é assim que se baseia. Quando a escola, ou quando uma evangelização, quando nós nos propomos a uma tarefa de estar à frente de um trabalho, seja lá qual for, principalmente se tratando de educação, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Esse é o primeiro ponto. No lugar do aluno, no lugar do professor, no lugar do evangelizador, no lugar da família que está vindo à casa espírita, que muitas vezes não tem conhecimento nenhum de espiritismo. Nenhum. E lembrando bem o que é uma evangelização. Não é para fazer proselitismo. Você vai levar o conhecimento espírita de uma forma didática. Eu estou tocando nesse ponto, Marcos, nós já falamos aqui várias vezes, porque senão nós vamos nos perdermos, mais uma vez, radicalizando, e a evasão ela vem. Porque nós estamos lidando com pessoas e heterogêneas no conhecimento. Às vezes, eu me debrucei com isso, e você também, pessoas que não tinham nenhuma religião e outros que eram evangélicos, estavam ali na evangelização. E aí? Porque nós respeitávamos o pensamento deles. Mesmo numa visão espírita, nós passávamos o que é o conteúdo de uma forma didática para eles. Se eles depois vão seguir outra religião, não importa. Antes, quando chegaram ali, não tinham nada. Inclusive, nós já falamos isso aqui, na evangelização, em muitos lugares que nós trabalhamos em comunidade, o primeiro ano foi falarmos de higiene. Foi um ano trabalhando assiduamente, arduamente, higiene, assiduidade. Claro que, em alguns momentos, nós colocávamos a evangelização, os conhecimentos, os espíritos, de uma forma didática, mas foi um trabalho muito grande de higiene e de assiduidade. Boa noite, Glória, muita paz. De valorizar, de estimular a eles que tudo é importante, a sopa que nós dávamos, o pão, a importância. Então, são vários aspectos de evangelização que, às vezes, você vai ali e está preocupado muito com conhecimento em fazer proselitismo, mas a evangelização é muito mais do que isso. Sem dúvida, Ronaldo, muito, muito mais do que isso. Você tocou num ponto que é importante nós conversarmos, que é essa questão de dirigentes e coordenadores também de evangelização radicalizarem no conhecimento e acharem que não precisam aprender mais nada, ou porque determinada postura, determinado modo de fazer estava dando certo, e acharem, então, que o problema é externo. Não, é que o problema é essa internet. É o celular com essas redes sociais que está desviando as pessoas.
Por isso que os jovens não têm vindo mais, né? Então, nós terceirizamos as causas, jogamos tudo para fora do centro espírita, como se aquilo que estivéssemos fazendo lá na evangelização estivesse absolutamente correto e não necessitasse de qualquer alteração. E esse é o ponto perigoso. Quando você para de estudar, para de procurar, quando você não olha para si mesmo, não olha para dentro, e isso é primordial no campo da educação. Então, nós fazemos um apelo aqui aos dirigentes espíritas, e não tem idade, né? Aos coordenadores de evangelização, aos próprios evangelizadores, que estejam sempre com a mente aberta, e que procurem estudar. E o Ronaldo foi muito feliz quando ele falou que isso tem que ser constante. E eu sempre bati nessa tecla. Nos centros espíritas, na área da evangelização, precisamos ter as reuniões de avaliação e de estudo. Isso é fundamental. Não basta você estar na evangelização como evangelizador, né, e comparecer só no dia da evangelização, para dizer que durante a semana eu não posso por causa disso, por causa daquilo, e não sei o quê. Não. A educação do espírito é a grande prioridade do espiritismo. E essa educação do espírito tem por base o evangelho. Por isso que nós estamos aqui citando Jesus. E Jesus, na sua convivência com todo mundo, fazia com que todos tivessem que pensar. Aliás, isso aí é fundamental na pedagogia de Jesus. Ele fazia você pensar. Quando ele fala assim, a tua fé te curou, ele não dava explicação. Explicava. E você podia ficar, como assim a minha fé me curou? Mas ele continuava o trabalho dele, já estava atendendo outras pessoas, ele não dava maior explicação, mas deixava aquilo com você. Pensa. Pensa. Foi a tua fé que te curou. Quando ele diz assim, vós sois a luz do mundo. E você pode se perguntar, como assim eu sou a luz do mundo? E eu? Todo imperfeito, cheio de defeitos, com falta de conhecimento. Ele olha para mim e diz que eu sou a luz do mundo? A luz do mundo é ele, né? Eu não. Mas ele afirmou que eu sou. Então, Jesus deixava isso conosco, porque essa é a arte de educar, fazer pensar, porque estimula o espírito no seu potencial, para que ele procure. Por isso, Jesus era um verdadeiro educador. Ele não dava o peixe, mas ele mostrava, olha, se você pegar uma vara, uma linha e um anzol, você pode pegar um peixe, tá? Tá, mas como é que eu monto isso? Procura, tenta, veja quem faz, segue. Porque esse é o papel do verdadeiro educador. Não é ficar explicando tudo. Quando ele se apresenta na chamada ressurreição, após a crucificação, aos discípulos, os discípulos querem abraçá-lo, né? Pegar nele, e ele fala, não me toquem, porque eu ainda não subi ao nosso Pai. Mas ele não explicou o que era isso. Por que não podemos tocar Jesus? Ele não foi até o Pai ainda, mas qual o problema? Ele está aqui na nossa frente. E ele, então, desaparece, né? Se retira. Depois ele volta e há aquela situação de Tomé, que Tomé não estava presente na primeira aparição, e quando os demais companheiros falam para ele que Jesus tinha estado ali, ele, eu não acredito. Só acredito se eu tocar nele, né? Se eu puder pegá-lo. Mas Jesus não tinha permitido que o tocasse. E agora, como é que ia ficar? E Jesus aparece. E olha para Tomé. Bem, Tomé, sou eu, estou aqui. Venha, pode me tocar. Veja as marcas da crucificação. E Tomé vai lá, apalpa Jesus, né? Pega em Jesus. Bem, que fenômeno é esse? E Jesus não explicou nada. Jesus partiu para os ensinos morais na sequência. Bem, aí nós temos que pesquisar, não é?
temos que começar a estudar. E o Espiritismo veio para nos dar as explicações científicas, racionais, a esse respeito, na realidade do espírito com o seu corpo espiritual, o perispírito. Mas Jesus, dando esse exemplo, mostra o que nós devemos fazer. Aí vamos lembrar que o nosso querido José Pacheco, o professor da Escola da Ponte, lá em Portugal, quando o aluno chegou para ele e perguntou: professor, o que é um ser vivo? E ele diz assim: ora, boa pergunta! O que é um ser vivo? Você me pegou. Não sei. E para você, o que é um ser vivo? Olha, aqui no livro de biologia diz que ser vivo é o ser que. Ele deu lá e fez a leitura. A mim, respondeu o Pacheco, parece ser uma boa definição. E aí o aluno deu um nó. Pode ser para o senhor, mas para mim não. Não. Você discorda da definição que está no livro de biologia? Discordo. Então me explique. Por que você discorda? E aí o diálogo foi embora, né? E esse diálogo acabou virando um projeto dentro da sala de aula para se pesquisar, afinal, o que é um ser vivo e como o ser humano se encaixa nisso, e foi uma coisa riquíssima. O nosso José Pacheco, assim como Jesus, não dá aula, mas faz com que os alunos pensem, se motivem, se estimulem, queiram aprender e procurar realizar esse aprendizado. Será que nós estamos trabalhando isso na evangelização? Ou estamos com aquele currículo fechado, batidinho? Hoje eu vou ensinar a vocês sobre vida depois da morte. Semana que vem vou ensinar a vocês sobre Deus. Depois vocês vão aprender sobre... Será que é isso que nós estamos trabalhando? E sempre dando aula expositiva? Mas as gerações se sucedem, não é, Ronaldo? Os espíritos que reencarnam evoluem e começam a querer outras coisas. E você citou aí o celular, porque tem aí uma discussão a nível do próprio Ministério da Educação, que a nível federal querem proibir o celular na escola. Ô, Ronaldo, escola é para educar, família é para educar. Desde quando que proibir é educar, minha gente? O celular não é vilão de nada. Nem a internet, nem as redes sociais, nem os games são vilões. Nós é que não temos sabido bem orientar e bem utilizar essa maravilhosa tecnologia que está nas nossas mãos. E na evangelização do centro espírita, nós temos sabido utilizar essa tecnologia, que, afinal de contas, como nos lembra a Lúcia Moisés, não tem como fugir dela. É o nosso presente e é o nosso futuro. Como é que vai fazer proibições? Aliás, vamos comunicar aqui a todos que, por causa da proibição, não é, Ronaldo? Nós também não vamos mais poder fazer o programa, porque tela digital, internet, não é? Web rádio, vai ter que proibir também isso daí. Mas não, nós estamos aqui no campo do bem, então tem que saber trabalhar isso. E saber trabalhar isso é educação. Ô, Ronaldo, mas é mais fácil proibir, não é, Ronaldo? Claro, porque olha que interessante. Os pais não têm força educativa de dizer você não vai levar o celular para a escola. Então, foi preciso que a escola proibisse. Isso é um dos motivos. Então, a escola, né, o governo vai e cria uma lei que é proibido levar celular na escola. Muito bem. Mas em casa ele usa a hora que ele quiser. Bom, vamos ver se fazemos. Vamos ver se não vai ter uma lei que proíba também o celular dentro do lar, né? Em certos horários, de repente, quem sabe meio-dia, entre meio-dia, ou na hora de dormir, ter um horário certo. Marcos, eu me volto aqui ao passado agora, porque a televisão, quando começou a surgir aqui,
e ter a televisão. Você lembra disso? Nós pegamos isso. Todos que estão nos assistindo aí, que estão acima de 60 anos, aí sabem disso. Começou a proibir também os canais, porque tinha muita coisa que não prestava, algumas coisas. Mas se a família deixar a criança ficar vendo televisão até certa hora, meu pai não. Quando era 8 horas, acabou, não via mais televisão. Não é maneira de educar? Não, acabou certos horários aqui. E hoje você tem, em qualquer horário, você tem filmes com tudo mostrando, a torta e a direita. Quer dizer, proibir, a palavra proibir me deixa mal. Eu prefiro você falar, educar, explicar, e os jovens também, porque proíbe. Mas e aí? Como é que fica o comportamento em relação aos limites? Porque não mudou nada. Continuam levando até armamento, às vezes, para dentro da escola, atitude respeitosa com os professores e educadores e com os próprios pais. As depressões continuam também. Quer dizer, a educação em si, não sei, está me faltando até palavras para começar a falar. Não é que esteja faltando, gente. Eu estou tentando mostrar como é fácil e como é difícil. Nós estamos tentando aqui demonstrar que educar é o principal. Não adianta nós ficarmos com proibições. Se a educação do limite, as ações dentro da escola e no lar não mudaram. Não é o celular. O problema não está no celular. É a questão 628, Marcos. Eu gostaria de ler ela, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, em relação ao estudo, em relação ao conhecimento, às coisas antigas e às coisas novas, e o que o Espiritismo vem contribuir para nós. Olha só, a questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Ronaldo, Marcos, o que tem isso a ver com o tema? O que tem isso a ver? Não tem nada a ver? Será que não? Então, estamos em busca da verdade, de um processo de educação que está à nossa frente o tempo todo. Olha a resposta dos espíritos. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como luz, é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Realmente, ofusca, Marcos. Quando Jesus veio falar sobre o amor, abalou todas as estruturas e está abalando até hoje. As dissensões, o egoísmo, o desamor, a vingança, o ódio, o preconceito, a falta de respeito, a indiferença. Está aí, ó. Então, é só amor, é o que ele pediu. Então, essa verdade, ela sacode. Quando Jesus veio trazer a boa nova, balançou as estruturas. E continua aqui, jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Claras, objetivo, como Jesus falou, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. E muitos se aproveitavam, nós temos aí na história, para fazer lavagem cerebral na massa, para levar de roldão aos interesses que eles queriam, e hoje não é diferente. Então, nós estamos lidando aqui com conhecimento. Quando nós falamos de pesquisar na internet e tomar cuidado com as coisas que vêm de proibição, nós precisamos entender que é preciso clarear, tirar o cabresto das nossas visões, abrir o leque com as informações
e com as contra-informações. A internet é isso. Mas antes da internet, nós tínhamos os jornais, tínhamos as revistas, tínhamos a televisão. O que mudou, então? Está aqui, não é o que estou dizendo. As informações truncadas, as narrativas que hoje se faz, com os sofismos de levar o que não é verdade, mas as argumentações, desde que todo mundo acredite, não importa o resto. Mas quando está no limite tal que eu não consigo, eu vou e dou a canetada, proíbo, através das leis. Vamos lá, porque isso é autoritarismo. Aí ele continua aqui. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto de equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, olha aí agora com a gente, com todos nós, para o estudioso, aquele que está realmente se debruçando a tentar conhecer, a entender, a compreender, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguravam sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Kardec fez isso, com didática, com demonstrações, com perguntas, com respostas, com indagações, com pesquisas de campo. E é o que nós, educadores, evangelizadores, disciplina, com certeza, Glória, é isso aí, disciplina, disciplina, disciplina. E não proibição. É educação, perfeitamente. E é o que está dizendo aqui nesse estudo. Quando estudamos de fato, ainda que algo nos pareça que não tem nada a ver, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu posso ler de tudo. Alguma coisa eu vou tirar de bom. Isso aqui não presta, tudo bem. Mas olha só, não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Amai-vos e instruí-vos, ou instruí-vos e amai-vos. Enfim, Marcos, eu queria que você debruçasse aí, eu acho que falei demais, eu li, não sei. Mas está aqui, precisamos estarmos cônscios das nossas responsabilidades. Eu não sei de tudo, nem tudo eu sei. Se eu estou à frente de um trabalho, aí é que nós queremos chegar, como ele diz aqui. Vamos lá, a criança, o jovem evangelizando, os pais estão carentes de sede de conhecimento, de saber, se encontram perdidos, e nós temos que fazer essa diferença. Não parece não, mas é. Com os assuntos que eles nos trazem. Às vezes você faz um planejamento tão bonito, hein, Marcos? Já chegou hoje, eu vou fazer aquela evangelização, hoje eu vou dar aquela aula. Chega lá, caramba, o assunto é outro, eles vêm com várias perguntas e tal. E aí? É o que ele está dizendo aqui também. Pois é. E esse assunto nós vamos continuar na próxima semana. Isso, porque o nosso relógio já está indicando que estamos no final aqui do nosso tempo, mas é um assunto empolgante e importante, aliás, importantíssimo, e esse bate-papo vai continuar, então, na próxima semana. Desejamos a você que aí nos acompanhou um grande abraço, paz em sua vida, deixando, então, um convite para continuar conosco próxima segunda-feira, às 20h30 da noite, em mais um Espiritismo e Educação,
através da Web Rádio Estação da Luz. Nosso Ronaldo Gomes, parece que a sua internet caiu, mas nós fazemos a despedida também no seu nome. Um grande abraço. Nosso Ronaldo voltou. Um grande abraço a você, tá, que nos assistiu. Ronaldo, quer dar a sua despedida? Gratidão, semana que vem promete. Vamos dar continuidade a partir daqui da pergunta. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos. Um grande abraço, paz a todos e a glória a todos que participaram do nosso programa. Semana que vem estaremos aqui para mais um Espiritismo e Educação.